Então, ó, voltando aqui, vamos embora para mais uma aula. O que é que tem? A gente estava tentando calcular a variância, nesse caso, o desvio padrão, né, que é a raiz da variância, desse conjunto de dados. Eu tenho 10 elementos e eu quero calcular essa variância. Esse desvio padrão, no caso. Desvio padrão, que é a raiz da variância. Então, eu vou fazer isso aqui na Tora. Na Tora mesmo. Vamos fazer na Tora, que é para a gente aprender a usar a fórmula, né? Porque essa fórmula pode ser estranha no começo, tem somatório, tem pontos, a média e tal. Então é bom que a gente trabalhe como é que aplica ela para que fique mais fácil a visualização. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a média, né? Eu tenho a média aritmética aqui no meio, então eu preciso calcular essa média aritmética aqui, ó. Como é que eu calculo a média? A média é a soma desses valores dividido por 10, né? Quando eu somar esses valores e dividir por 10, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou filar em vez de somar. Afilando dá 215. Mas aí você pode fazer bem rapidinho, né? É na calculadora mesmo. Vai somando aí, divide por 10, você vai encontrar uma média aritmética de 215, tá? Então, beleza. Agora que eu tenho a minha média aritmética, eu preciso jogar na forma desse troço aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó. O meu desvio padrão, que é a raiz disso tudo aí, ó. Desse troço todo. Vai ficar assim, ó. xi menos x médio, para cada ponto. Então, 150 menos 215, 150 menos 215, 200 menos 215 e por aí vai. E para cada termo que eu faço isso, eu elevo ao quadrado. Ficaria assim, ó, por exemplo. 150 menos 215, que é a minha média. É meu ponto xi menos x médio, esse termo é elevado ao quadrado. Certo? Somado com 150 menos 215 elevado ao quadrado. Estou fazendo esses dois primeiros termos, certo? E por aí vai. Então, como eu tenho esses dois termos semelhantes, então, para a minha forma ficar só um pouquinho menor, eu vou fazer o seguinte, ó, em vez de eu fazer isso e isso, eu vou multiplicar aqui por 2. Aqui, no começo, eu vou multiplicar por 2. Porque eu estou fazendo duas vezes esse negócio. Ele não estava aqui aparecendo duas vezes? A mesma coisa eu vou fazer para os outros. Ó. O 200 aparece 4 vezes. Então, eu vou fazer 4 vezes 200 menos 215. Isso é elevado ao quadrado. Para não precisar preencher o negócio todo. Mas se fosse preencher e fosse termos diferentes, seria um termo menos a média elevado ao quadrado, outro termo menos a média elevado ao quadrado e por aí vai. Tá? Para 250 eu vou fazer a mesma coisa. Mais 2 vezes 250 menos 215. Esse termo é ao quadrado. E por fim, eu tenho 250 são 3, né? Desculpa. São 3 termos de 250. 1, 2, 3. E por fim só tenho 300, né? Eu vou botar aqui embaixo. Mais 300 menos 215 elevado ao quadrado. Certo? E agora isso tudo dividido por n menos 1. N é 10, então vai ficar 10 menos 1. E aí eu vou ter que ajeitar essa minha raiz, que está pequena. Então quando eu tirar a raiz disso aqui, ó. Agora imagina, você faz essa conta e você tem que descobrir esse cálculo na hora da sua prova. Não dá um desespero em você? Claro que dá um desespero. Olha o tamanho do troço. É muito grande. E as contas são grandes. Você diminui 150 de 215, isso aqui dá 65. 65 ao quadrado é um termo grandão. A mesma coisa aqui. 15 ao quadrado é um termo grandão. E por aí vai. E esses termos ainda têm fatores multiplicadores dividido por um número e tirar da raiz. É muita coisa. Para fazer na hora da prova. Então, qual é o jeito mais simples de fazer esse conjunto de dados? O que a gente poderia fazer? Claro, se você fizer isso aqui dá o valor certo, tá? Isso aqui você ia encontrar. Eu vou filar, porque eu não sei fazer isso tudo de cabeça. Da raiz de 2.225. 2.250, né? Raiz de 2.250. Raiz de 2.250. Beleza. E ele pergunta se isso aqui é maior que 50. Aí isso aqui você sabe que é menor que 50, porque a raiz de 50 é 2.500, né? 2.500 é a raiz de 50. 50 vezes 50 é 2.500. Como 2.250 é menor que 2.500, isso aqui é menor que 50. Beleza? Mas aí, como é, professor, que eu conseguiria fazer isso aqui de uma forma mais simples? Lembra que a variância, ou desvio padrão, ela não é afetada por soma e subtração. Ela só é afetada por multiplicação e divisão. A multiplicação e divisão afeta tanto a variância quanto o desvio padrão. Mas nem a soma e nem a subtração afeta a variância em um desvio padrão. Isso quer dizer o seguinte, ó, que se eu tenho esse conjunto de dados aqui, ó, 2, 2, 4, 8, 8, certo? E eu quero calcular a variância ou o desvio padrão desse conjunto de dados. Eu posso calcular também a variância ou o desvio padrão desse outro conjunto de dados aqui, ó. Menos 2, 0,
4 e 4. E acredite, a variância desse cara é idêntica à variância desse cara. O desvio padrão desse cara é idêntico ao desvio padrão desse cara. Por quê? Ó? Se você pensar, digamos que o 4 é a média. A distância do 4 para o 2 é 2. A distância do outro 4 para o 2 é 2. A distância do 4 para o 8 é 4. A distância do 4 para o outro 8 é também 4. Aqui também, ó. A distância do 0 para o menos 2 é 2. A distância do 0 para o menos 2 também é 2. A distância do 0 ao 4 é 4. E a distância do 0 até o 4 também é 4. Perceba que as distâncias são sempre iguais, ó. Ou seja, as distâncias dos pontos xi até a média é idêntica. Então, somar ou subtrair valores em um conjunto de dados não altera a variância nem o desvio padrão desse conjunto de dados. O que eu fiz aqui? Ó? Eu tinha um conjunto de dados que era 2, 2, 4, 8 e 8. Eu subtraí todos esses termos por 4. Quando eu subtraí, eu consegui um novo conjunto, uma nova amostra, que essa amostra tem a variância e o desvio padrão idêntico à amostra inicial. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso subtrair por um termo que esteja próximo a todo mundo ali. Por exemplo, eu posso subtrair todo mundo por 200. E aí eu vou encontrar uns termos um pouco mais amigáveis. Por exemplo, se eu subtrair todo mundo por 200, ia ficar 50, né? 50, 50. Eu ganhei 4 zeros com isso. Olha que beleza. Ganhei 4 zeros, né? Quando eu subtrair todo mundo por 50. Levanta um pouquinho, Rafael. Certo? 250, eu ganho 50 de novo. Ganho 50 de novo. Ganho 50 de novo. E por fim, ganho 100. Ou seja, agora eu tenho um conjunto de dados que é 50, 50, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 100. Mais simples de se trabalhar do que essa tua de dados aqui, né? Porque esses dados aqui ainda tem 4 zeros. Então, quando eu fizer a soma desse negócio aqui, vai aparecer 4 termos que vão ir para zeros. E termos de 50 e 100 é mais fácil de fazer quadrados dele, né? Esses termos aqui são negativos, mas não importa ser negativo, porque quando eu faço a subtração e elevo ao quadrado, um termo negativo ao quadrado fica positivo, né? Então, o fato dele ser negativo não interfere. Porque, de novo, eu quero a distância desse termo até a média. A distância é um termo positivo, independente do valor ser negativo. Tá? Então, o jeito mais fácil de fazer é calcular fazendo a subtração dessa amostra por um fator que esteja próximo ao meio, né? Perceba que eu não subtraí de 215. Eu subtraí de 200 porque eu conseguia eliminar 4 termos. Tranquilo? E aí, se você calcular essa variância, você consegue fazer de cabeça. Ou um pouquinho, até no braço mesmo, ali na hora da prova, tem mais facilidade do que pegar esse monstro aqui na hora da prova e tentar fazer, né? Tranquilo, gente? Show de bola. Então, ele pergunta se a mediana é 225, a gente viu na aula passada que isso aqui tá errado. E se o desvio padrão amostral, de novo, amostral, tá vendo? Por isso que eu dividi por n-1, dos números diários é superior a 50, também tá errado, porque lembra que 50 a raiz é 2.500, como a nossa raiz deu menor que a raiz de 2.500, que é 2.250, isso aqui é menor que 50. Beleza? Show de bola. Próxima questãozinha. Polícia Federal 2018, diz assim. A gente já viu essa questão, só que agora eu trouxe o desvio padrão para a gente calcular dela, né? Então você tem a mesma questão, só que agora eu preciso calcular o desvio padrão dela. Ele diz assim. Tendo em vista que diariamente a Polícia Federal apreende uma quantidade X em quilogramas de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados da variável X em uma amostra aleatória de 5 dígitos de apreensão no citado aeroporto, julgue o próximo item. Ele pede o desvio padrão amostral da variável X, se for inferior a 7. Então, vou colocar aqui o conjunto de dados que eu tenho. Eu tenho 10, 22, 18, 22, 18, 22 e 28. De novo, eu tenho que calcular a variância, não. Tenho que calcular o desvio padrão desse cara. O desvio padrão é a raiz da variância. Então, eu vou calcular a primeira variância. Como eu quero a variância amostral, então vai ser o somatório de igual a 1 até n, de xi menos x médio, esse termo elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. E depois eu tiro a raiz para descobrir o desvio padrão. Tá, mas de novo eu tenho termos que são numeradores grandes, números grandes. Quando eu fizer esse negócio, vai dar uma conta um pouquinho mais chata. Então, o que é que eu faço? Transformo esse conjunto de dados para uma coisa mais amigável, para uns termos que são mais bonitinhos, digamos assim. Ou seja, eu vou subtrair todo mundo aqui por quem? Por quem tu subtraria? Subtraria por quem? Eu subtraria por 22.
Acho que 22, pelo menos aqui, ó, já eliminaria duas. Então vamos fazer isso, ó. Se eu subtrair por 22, vai ficar 10 menos 22 dá menos 12, certo? 22 menos 22 dá 0. 18 menos 22 dá 4. 22 menos 22 dá 0. E 22 menos 28 dá menos 4, né? Vou achar que é 12 positivo. 22 menos 10, 12. E aqui é menos 4. Certo? Tranquilo? Então agora, desse cara aqui, eu tiro a minha variância. Vamos fazer? Assim, ó, variância vai ser xi menos a média. Vai ficar... Que é a média, né? Vamos calcular a média primeiro aqui, né? Minha média vai ser 12 mais 4, 16. 16 menos 4, nada, né? 16 menos 4 é 12 de novo, né? Vai ficar 12 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Quanto é 12 dividido por 5? 12 dividido por 5 dá? Sei não. 2 é alguma coisa? É, fica ruim, a média fica feia. Deixa eu ver o número que eu peguei. Não, porque aqui é menos 12 mesmo. É 10 menos 22 que é menos 12. Então vai ficar menos 12 com menos 4 dá menos 16. Menos 16 mais 4 dá menos 12 também. A mesma média. Deixa eu ver qual é o valor que dá isso aqui. A média vai dar um número muito ruim, que é alguma coisa 2, alguma coisa. Então, quando a gente chega nisso, a gente desiste. Vai para a próxima questão e tenta outra nova vida. Mas é o que acontece. Lembra que em alguns cálculos da variância, você tem alguma coisa em torno da média. E essa média aqui vai dar um termo quebrado, né? Então você vai ter que diminuir cada ponto desse por a média. Por exemplo, sei lá, deu 2,314. Aí você ia fazer 12 menos 3,14. Esse termo é elevado ao quadrado. Mais 0 menos 3,14. 3,14 não, 2,14. Esse termo é elevado ao quadrado. E aí fazer a somatória. Então, ia dar um valor decimal elevado ao quadrado, mais outro valor decimal elevado ao quadrado. Ia ficar uma bagunça, uma doideira. Então, a gente desiste. Por isso que a gente sabe outras fórmulas da variância. A gente pode calcular a variância como? Com essa outra fórmula aqui que não depende da média. A gente pode pegar o somatório de x elevado ao quadrado, pegar o somatório de x elevado ao quadrado, dividir por n, e dividir por n menos 1 depois. Certo? Então, por isso que a gente sabe essas outras fórmulas, para que a gente consiga calcular isso aqui, ó. Então, primeiro eu vou pegar o somatório de xi. O somatório de xi ao quadrado é pegar todos esses termos e elevar ao quadrado. Quando eu pego 12 ao quadrado, dá 144, né? 0 ao quadrado é 0, 4 ao quadrado é 16, 0 ao quadrado é 0 e 4 ao quadrado é 16. E quando eu somo isso aqui, vai ficar o somatório de xi quadrado, vai me dar 144 por 16, 150, 160, 176, né? Beleza? E agora eu quero o somatório de x ao quadrado. Ó. Eu peguei o somatório de xi ao quadrado, já peguei. Agora eu quero o somatório de x ao quadrado. Somatório de x. Esse termo aqui ao quadrado vai ser como? Primeiro eu faço o somatório de x, vai ficar 12, menos 12 mais 4. Isso aqui vai embora, vai ficar só 12, né? Aqui, ó, 4 vai embora com menos 4, vai ficar só 12. 12 negativo. Esse termo elevado ao quadrado, 12 ao quadrado dá 144. E agora eu jogo nessa outra fórmula da variância, que é a variância é o somatório de xi elevado ao quadrado menos 1 sobre n do somatório de x, esse termo elevado ao quadrado, que é o que eu fiz aqui, sobre n menos 1. Olha que beleza. Não vou pegar a média de 2,14, não vou pegar bosta nenhuma. Então eu vou pegar só isso aqui, ó. Somatório de xi ao quadrado, que é esse termo aqui, que vai ficar 176, certo? Menos 1 sobre n. Quem é n? É a quantidade de elementos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 1 sobre 5 de somatório de x ao quadrado, que deu 144. Sobre n menos 1. Nesse caso seria 4. Certo? E aí você divide 144 por 5, subtrai 176 e divide por 4. E aí quando você fizer essa continha aí, vai ficar 44 de resposta. 44? Deixa eu ver se é 44. 44 mesmo? Isso. E aí você pega... Beleza. 44 é a nossa variância, né? Mas ele não quer a variância, ele quer o nosso desvio padrão, né? Cálculo do desvio padrão. Cadê o desvio padrão? Desvio padrão, eu vou botar aqui, ó. Desvio padrão, que é a raiz da minha variância. Certo? Então, meu desvio padrão vai ser
a raiz de quem? Quem é a variância? 44. E ele pergunta se esse valor é inferior a 7. Lembra? A raiz de 7, ou a 7 ao quadrado é 49. Então, a raiz de 49 seria igual a 7. 44 é menor que 49. A raiz de 44 é menor que a raiz de 49. Logo, a raiz de 44 é menor que 7. Tem que ser alguma coisa entre 6 e 7, porque 6 vezes 6 seria 36, e 7 vezes 7 seria 49. Como 44 está no meio, seria alguma coisa entre 6 e 7. Beleza? Show de bola. Aí ele pergunta, foi inferior a 7 kg? Resposta está certa. Show de bola. Aí vê só o que acontece. Vamos voltar aqui. Se você não sabe essa fórmula, você trava ali, né? Chega lá no 3, no 2, alguma coisa que a gente encontrou da média, aí já lascou tudo. Você, mesmo se você fizer essa média desse cara aqui, também ia dar uma média não exata. E aí a média não exata complica essa fórmula da variância. Então sempre que você tem alguma variância que depende da média e sua média é muito complicada de calcular, recorre a outra forma de calcular a variância. Ou recorre a outra forma também de calcular a variância, tá? Para você não perder as questões. Essa fórmula é até bem elegante, né? Ela tem um certo luxo nela. Beleza? Vamos embora. Próxima questão. Diz assim, ó. Polícia Federal também, é a mesma da outra? Não, é não. É da mesma prova, enfim. Diz assim, considerando que a análise de uma amostra de minério de chumbo tem apresentado os seguintes resultados percentuais. Ele diz assim, aí ele dá os valores em porcentagem, né? 8,10, 8,32, 8,12, 8,22, 7,99 e 8,31. Acho que a gente já fez essa questão para alguma coisa que não um desses três. Essa questão tinha 4 alternativas. Na prova eu trouxe 3 aqui e um eu já trouxe nas outras aulas. E ele pergunta, a variância dos dados em apreço é dado pelo valor do desvio padrão ao quadrado. Gente, como é que calcula a variância? Vou colocar aqui em torno de S, tá? Que isso aqui é uma amostra. Então a variância dos dados é dado por alguma coisa aqui, né? Que é o somatório, de xi até a média, tudo isso dividido por n-1, esses termos elevado ao quadrado. Ele pergunta se a variância dos dados em apreço é dada pelo desvio padrão ao quadrado. Como é que eu calculo o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz da variância. Lembra? Se eu levar todo mundo ao quadrado aqui, vou colocar de azul para você ver melhor. Se eu levar todo mundo ao quadrado, eleva esse termo aqui ao quadrado. Eleva esse termo aqui ao quadrado. Elevei, tirei raiz, então vai ficar o meu desvio padrão agora ao quadrado é igual à minha variância. Cuidado que esses termos não são iguais. Uma coisa, só porque a fórmula em si é parecida, né? Mas aqui significa desvio padrão, isso aqui é variância. Então eu estou dizendo que a minha variância é dada pelo meu desvio padrão ao quadrado, o que é muito lógico, né? Se meu desvio padrão é a minha raiz da variância, a minha variância é meu desvio padrão ao quadrado. Eu sei que é um trava-língua, mas aí deu para entender, né? Então essa questão está certinha. Próxima questão. O desvio padrão da análise em apreço é dado pela raiz quadrada do valor médio dividido pelo número de amostras, no caso 6. Ele está me dizendo o seguinte, ele está dizendo que o meu desvio padrão, opa, sem o S, sem o quadrado, né, só desvio padrão, é dado pela raiz quadrada do valor médio, vou botar como se fosse o valor esperado, certo? Dividido por N. Está certo? Não. Lembra, meu desvio padrão é a distância, meu desvio padrão é a raiz da distância dos termos até a sua média, esses negócios elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos que eu tenho. Menos 1 se for a amostra, né? Então não é a raiz quadrada do valor médio, não, nada de valor médio. É a distância dos pontos até a média, dividido pela quantidade de números que eu tenho na minha amostra, menos 1. Nesse caso eu tenho 6 números, seria 5, certo? O coeficiente de variação da análise é dado pela razão. Razão sim, certo? Entre o desvio padrão e a média, perfeito, certo? Multiplicado por 100%, também, certo? Por quê? O meu cálculo da coeficiente de variação, lembra que é meu desvio padrão dividido pela minha média populacional. Isso aqui pode ser representado tanto em decimal, alguma coisa, sei lá, 0,2, mas também pode ser representado em forma de percentual se eu multiplicar por 100%, certo? Então essa questão está certinha, essas outras duas estão erradas. Show de bola? Deixa eu apagar isso aqui. Que diz o seguinte, ó. Vou apagar toda a tela. Ela diz assim, considerando que os possíveis valores de um indicador X elaborado para monitorar
a qualidade do serviço de cabeamento residencial para a comunicação de dados seja os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, e que numa amostra aleatória de 5 residências tenha apontado os seguintes indicadores: 4, 4, 5, 4 e 3. Julgue o próximo item. Aí diz assim, a variância amostral dos indicadores observados foi igual a 0,5. Então, os indicadores estão aqui, e ele quer que eu calcule a variância desses indicadores. Vamos calcular essa variância bem simples, né? 4, 4, 5, 4, 3. Vou botar até em ordem. 4, 4, 4, 5, 3. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Então, os indicadores é isso e eu preciso calcular a variância. Então, beleza. Vou fazer logo aquele negocinho, vou subtrair todo mundo por 4. Quando eu subtrair todo mundo por 4, vai ficar isso aqui, ó. 0, 0, 0, 1 e menos 2, né? Menos 1. 1 e menos 1. Então, vou fazer por essa segunda forma. Então, vou fazer o somatório de x primeiro. Somatório de x. Somatório de x vai ficar 1 menos 1, 0. Ó, ganhei um termo 0, certo? Isso aqui é elevado ao quadrado, né? Porque esse termo aqui é elevado ao quadrado. Então, isso aqui ó, vai ficar somatório de x que eu fiz elevado ao quadrado, que vai dar 0 também, né? Porque 0 ao quadrado é 0. E agora eu vou fazer o somatório de x e elevado ao quadrado. Ou seja, cada ponto eu vou levar ao quadrado. Quando eu levar ao quadrado, eu vou pegar esse conjunto de amotas. 0, 0, 0. 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Como eu quero o somatório disso, isso aqui dá somatório de xi ao quadrado, deu 2, né? Que é 1 mais 1, 2. Show? Então eu tenho esse, só aplicar a fórmula. Como eu quero a minha variância amostral, vai ficar somatório de xi ao quadrado, que vai ficar 1 mais 1, 2. 2 menos 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5. 1 sobre 5 de 0, que é 0 ao quadrado, que dá 0, sobre 5 menos 1, que é 4. A questão ficou fácil, né? Isso aqui vai embora para 0. Ou seja, a minha variância vai ser 2 sobre 4. Isso aqui dá 0,5, certo? Esse é o cálculo da variância. Como fica fácil, né? Calcular a variância depois que a gente começa a pegar a prática e se saber usar as fórmulas de jeito certo. Calcula o somatório de x, calcula o somatório de x ao quadrado, soma esse negócio. Esse negócio é bom porque às vezes você ganha esse negócio de graça, né? Você ganha um dos termos que vai para 0. Aí fica mais fácil de se calcular. Show? Aí ele pergunta, a variância amostral foi igual a 0,5? Questão certinha. Show de bola. Para uma próxima. Diz assim, ó. Se os conjuntos 4, 4, 6, 8 e 8 e o conjunto 5, 5, 7, 9 e 9 representam as idades de dois grupos de criança, então a variância das idades das crianças do segundo grupo é maior do que a variância das idades da criança do primeiro grupo. Então, vem cá, vou botar isso aqui. 4, 4, 6, 8 e 8. 4, 4, 6, 8 e 8. Isso aqui vai ter uma variância e vai ter um desvio padrão. Concorda? Beleza, eu vou chamar de x, tá? Variância de x e desvio padrão de x. Isso aqui é a minha variável x. Vou chamar de y, sendo o meu segundo conjunto de dados, que nesse caso é 5, 5, 7, 9, 9. 5, 5, 7, 9 e 9. E isso aqui vai ter uma variância y e vai ser um desvio padrão y. Ele quer saber se a variância e desvio padrão, a variância desses caras e o desvio padrão desses caras são iguais ou não. Primeira forma de fazer: calcula a variância desse cara, calcula a variância desse cara e compara. Calcula o desvio padrão e compara cada um deles. Outra forma de fazer é olhando pro negócio, né? Não vai só fazer as questões, não. Olha para esse troço aqui, ó. Vê como é. Lembra, eu estou calculando variância. O que é variância? É o desvio, ou seja, a distância dos meus pontos até a média. As distâncias dos meus pontos até a média. Digamos que a média seja 6 aqui e a média seja 7 aqui, tá? Ó, olha a distância dos pontos até a média. Qual a distância desse cara para a média? Esse para esse é 2, esse para esse é 2. Esse para esse é 2, esse para esse é 2. Então, para cada ponto eu tenho uma distância de 2 unidades. E para esse cara aqui, ó. Esse para esse é 2, esse para esse é 2, esse para esse é 2, esse para esse é 2. Oxente, é uma conjunto de dados igual? É óbvio que é igual. Porque se eu subtrair todo mundo aqui por um termo semelhante e subtrair todo mundo por um termo semelhante, os dois vão ficar com o mesmo conjunto de dados. Por exemplo, eu posso subtrair aqui por 4. Se eu subtrair aqui por 4, me dá 0, 0, 2, 4 e 4. Aqui eu posso subtrair por 5. Me dá 0, 0, 2, 4 e 4. Olha só.
a mesma média. Ou seja, a variância e o desvio padrão seriam idênticos, porque é o mesmo conjunto. É a mesma distância da média para os pontos, certo? Então não precisava fazer conta, era só olhar e descobrir que nesse caso a variância e o desvio padrão seriam idênticos, porque se trata do mesmo conjunto de dados. Tranquilo, gente? Então é assim que a gente aplica variância, é assim que a gente aplica desvio padrão, e é assim que cai nas questões, certo? Às vezes você vai ter que calcular no grosso mesmo, às vezes vai vir uma questão teórica, as questões teóricas envolvendo a multiplicação, envolvendo divisão, envolvendo soma e subtração para uma mudança de variável, mas é basicamente isso que você precisa saber. Então, trabalhe isso aqui, tá? Não se assuste com essas fórmulas feias que envolvem somatório, porque não tem nada nenhum do outro, nenhuma coisa do outro mundo. Quando a gente aplica em si, fica uma coisa muito simples, né? Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Mas aí, beleza, no primeiro contato, poxa, tem um monte de termo aqui, um monte de xi que eu nunca vi na vida. Mas aí depois a gente vai vendo que isso aqui se trata de uma coisa que é simples de ser aplicada. Beleza, gente? Então, com isso a gente fecha a medida de dispersões. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.